Apocalipse capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso. E isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Observando aqui a princípio esses dois versículos, né, que o Senhor mandou que João escrevesse à igreja de Tiatira, nós podemos ver aqui o Senhor se apresentando, como sempre Jesus, em cada carta ele se apresenta. Ele diz que a carta, quem está escrevendo não é João, aliás, quem está revelando essas palavras não é João, João está apenas escrevendo, mas na verdade quem está mandando essas cartas, enviando essa exortação, essa palavra, é o próprio Senhor. Jesus, o Senhor, deixa isso claro em cada carta que ele manda João escrever. E João, cada carta que João escreve, ele escreve dizendo: escreve ao anjo da igreja de tal lugar, isso diz aquele, né? Então o Senhor está sempre mandando que João diga para a igreja: olha, essas palavras não são minhas. É como se João estivesse dizendo isso. Eu estou escrevendo, mas essas palavras não são minhas. Isso quem está dizendo é aquele, é o Senhor, é Jesus, é o Filho de Deus. Como ele diz aqui, né? Como ele se apresenta em cada carta. Um momento como sendo aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. No outro momento o Senhor se apresenta como sendo aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Em outro momento o Senhor se apresenta como sendo aquele que é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Em outro momento o Senhor se apresenta como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E em outro momento ele se apresenta como sendo aquele que é santo e que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E em outro momento o Senhor se apresenta como sendo aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, ou seja, em cada carta o Senhor, ele deixa claro, certo? Ele deixa claro que é ele quem está mandando João escrever, que João não está escrevendo essa carta simplesmente porque ele quer escrever ou por vontade própria, mas é uma carta revelada pelo próprio Jesus, pelo próprio Filho de Deus. E assim, querido, é que os homens que Deus levanta para pregar, para fazer missões, para evangelizar, para pastorear, para doutrinar, para ensinar, para conduzir o rebanho, conduzir a igreja, é assim que tem que se portar cada um que o Senhor usa. Deve se portar de que maneira, pastor Jadel? Não da sua própria forma, do seu próprio jeito, ou fazer algo apenas porque quer fazer, ou pregar algo simplesmente porque quer pregar, ou exortar alguém, ou repreender alguém simplesmente porque quer repreender, ou ministrar uma doutrina, ministrar um ensinamento simplesmente porque quer ensinar. Mas nós aprendemos aqui nesse momento que nós que temos o chamado, que fomos chamados para fazer a obra, devemos fazer sim, mas de conformidade com aquilo que o Senhor tem revelado. Então, pastor Adel, eu tenho que esperar uma revelação de Jesus de uma forma sobrenatural, como ele se apresentou para João na ilha de Patmos? De modo algum, amado, de modo algum. Nós sabemos muito bem que muito raramente o Senhor se revelou dessa maneira. Mas então como nós devemos fazer, pastor? Através da revelação que já está escrita, através da doutrina que já foi ensinada, ministradas pelos santos apóstolos do Senhor. Então aqui já está a revelação do Senhor, aqui já está a palavra do Senhor. Então que toda exortação, que toda repreensão, que toda doutrina, ensinamento, que toda pregação, palavra, ministração seja alicerçada, não apenas baseada, não apenas balizada, mas que seja alicerçada na totalidade da sã doutrina, na completude, na força, na glória do Evangelho de Cristo.
Que se alguma exortação for ministrada, que seja ministrada de acordo com a doutrina que está escrita. Se alguma palavra for ser pregada, que seja pregada de acordo com o que está escrito. Se alguma doutrina for ser ensinada, que seja ensinada de acordo com o que está escrito. Então é isso que é importante que seja feito. Porque assim, amados, as pessoas receberão. Jesus mandou que João escrevesse e dissesse logo no começo da carta que era Jesus que estava mandando, porque quando a carta chegasse, mesmo que alguns, como o anjo da igreja de Sardes, como o anjo da igreja de Laodiceia, ou como o anjo da igreja de Éfeso e de Tiatira, que estavam ali meio que em falta com o Senhor, alguns em muita falta, mesmo que a princípio eles não quisessem receber, João está escrevendo, não quero nem saber, mas eles não tinham desculpa para não receber essa palavra, porque ela estava vindo em nome do Senhor, ou seja, porque era o próprio Senhor que estava mandando. Então, se o anjo da igreja de Tiatira, se o anjo da igreja de Sardes, Laodiceia e de Éfeso rejeitassem a exortação que João estava ministrando para eles, na verdade eles estariam rejeitando a exortação do próprio Senhor, porque João apenas foi um canal para escrever o que Jesus queria que aquelas igrejas ouvissem. Eu me recordo do que o Senhor fala ao profeta Ezequiel. E quando o Senhor diz a Ezequiel: eu não estou te enviando um povo de língua estranha, a um povo de língua difícil de entender. Se eu te enviasse a eles até te dariam ouvidos. Mas eu estou te enviando a casa de Israel, essa casa rebelde, essa casa insubmissa. E eles não vão querer dar ouvido a ti, Ezequiel, porque eles não querem dar ouvido a mim. Ou seja, o Senhor está dizendo: Ezequiel, se chegasse qualquer um falando pela sua própria vontade, o povo até ia querer dar ouvido. Mas como você, Ezequiel, vai falar as minhas palavras, então eles vão rejeitar. Mas por quê? Não que eles estejam te rejeitando, Ezequiel, mas porque eles rejeitam a minha palavra. E como tu vais pregar a minha palavra, anunciar a minha palavra, então eles vão te rejeitar por causa da minha palavra, porque eles não querem receber ela. Então quando nós, pastores, os que presidem o ministério, os que dirigem a congregação, pregamos uma palavra, exortamos, e você também, meu irmão, você que é evangelista, missionário, você que, embora não tenha um cargo eclesiástico, mas você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e Deus te dá a palavra bíblica verdadeira e genuína para exortar alguém. Então logo quando nós exortamos alguém à luz das Escrituras, quando nós exortamos alguém à luz da verdade, da sã doutrina, da verdadeira palavra do Senhor, e essas pessoas não recebem, elas estão rejeitando o próprio Senhor, porque nós não falamos por nós mesmos. Eu me lembro também do que o Senhor Jesus disse aos judeus, lá no Evangelho de João. Jesus disse: olha, se viesse qualquer um no seu próprio nome, vocês receberiam, mas como eu vim em nome do meu Pai, então vocês me rejeitam. Mas se vocês quiserem fazer a vontade de Deus, vocês vão saber que essa doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Então, a importância de nós procedermos dessa forma. Se nós temos uma exortação, se nós temos uma repreensão, uma mensagem a enviar, uma doutrina a ministrar, a pregar, a ensinar, uma palavra a pregar, nós precisamos fazer isso dentro daquilo que Jesus, o Senhor, nos revela na sua palavra. Então logo entenda, quando nós usamos as Escrituras Sagradas para repreender o comércio da fé, o comércio dos dons, as campanhas místicas de 7 semanas, de 21 semanas, quando nós usamos a sã doutrina para repreender os shows gospel, os amuletos de curandeirismo, a teologia da prosperidade, a teologia sensacionalista do eu determino, sim, a teologia do positivismo, das palavras positivas. Não, que eu não posso dizer que estou doente, eu tenho que dizer que estou curado, porque senão eu vou perder minha cura. Quando nós repreendemos essas heresias, usando a sã doutrina, a verdadeira doutrina do Evangelho, e as pessoas rejeitam, e as pessoas se recusam a receber, na verdade, eles não estão rejeitando a nós, eles estão rejeitando ao Senhor.
estão rejeitando a palavra do próprio Deus. Então escute bem, meu irmão, você que tem rejeitado as exortações que Deus tem nos entregado, você que tem rejeitado a exortação pela pura e genuína e verdadeira mensagem do Evangelho, você está rejeitando o próprio Senhor. Foi o próprio Senhor que nos mandou exortar vocês. Foi o próprio Cristo que nos mandou repreender vocês à luz da sua santa palavra, alicerçados, respaldados na plenitude da doutrina do Senhor pela revelação do Espírito Santo. Então vocês que estão recebendo a palavra verdadeira do Senhor. E vocês que estão rejeitando a palavra verdadeira do Senhor. Então vocês que estão recebendo a verdadeira doutrina, vocês estão recebendo o próprio Senhor. Você não está recebendo, não é o pastor Jardel, não é o Ministério de Missão de Fé. Você está recebendo o próprio Cristo, porque é Ele que está falando. Em contrapartida, você que está rejeitando, você que está desprezando, você está desprezando o próprio Cristo, o próprio Senhor. E o interessante aqui, amado, é que a princípio o Senhor faz elogio à igreja de Tiatira. Ele diz no verso número 9: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras, que são mais do que as primeiras. Então o Senhor está dando aqui 7 qualidades para a igreja de Tiatira. O Senhor está elogiando, o Senhor está elogiando as atitudes da igreja de Tiatira, porque o Senhor diz que conhece as obras dele, sabe, vê o amor que a igreja tem por ele, vê o serviço que a igreja está prestando para a obra dele, tem visto a fé da igreja, que tem andado pela fé e não por vista, tem visto a paciência da igreja, que tem aprendido a ter paciência, esperar no Senhor, tem visto o amor daquela igreja, do anjo daquela igreja, e tem visto que as obras que aquele anjo, o líder da igreja, o pastor da igreja e a igreja estavam realizando eram até maiores do que as primeiras. Era uma igreja que estava em ascensão de obras, uma igreja que estava avançando, crescendo, aumentando nas obras para o Senhor. Então o Senhor está contente com isso, o Senhor está satisfeito com isso, o Senhor está feliz com isso. E o Senhor elogia o anjo da igreja de Tiatira. De fato, o anjo da igreja de Tiatira parecia ser uma boa pessoa, parecia ser uma pessoa que de fato amava o Senhor. Jesus fala aqui do amor que ele tem. Parecia ser de fato um anjo, um dirigente, uma igreja que de fato tinha zelo pela obra, tinha muito serviço, evangelizava, uma igreja viva, de aparência viva, uma igreja dedicada ao serviço, dedicada à obra, dedicada ao reino, um pastor, um dirigente que se dedicava de fato ao serviço do reino, ao avanço do reino, a glorificar o nome do Senhor. Mas, apesar de ser uma boa pessoa, apesar de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa idônea, um homem trabalhador, uma igreja trabalhadora, apesar de ser uma igreja de obras, de fé, de paciência, de muito trabalho, o Senhor faz aqui, irmãos, uma repreensão para ele. Mas tenho contra ti, no verso 20, tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então o Senhor tem algo grave contra esse pastor. O Senhor tem algo grave, o Senhor tem algo grave contra o dirigente dessa igreja. Por quê? Porque ele diz aqui que ele está tolerando. Tolerar é o quê, irmão? Tolerar é quando a pessoa não aceita, não concorda,
não comunga, mas está deixando acontecer. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um obreiro no nosso ministério que está pregando uma mensagem fermentada. Eu não estou concordando com o que ele está pregando, eu não aceito o que ele está pregando, eu não comungo com o que ele está pregando, mas eu estou tolerando. Não, deixa ele aí, deixa ele pregar, tudo bem, deixa ele pregar. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com a igreja de Tiatira. Havia lá, ele chama aqui de uma mulher que se diz profetiza, e ela tem ensinado o que não deveria ensinar. Quando ele chama essa mulher que se diz profetiza, chamada Jezabel, ele está usando uma linguagem simbólica, porque no meio de um povo fiel, o povo de Israel, levantou-se essa rainha Sidônia, chamada Jezabel, e essa rainha Sidônia, chamada Jezabel, ela fermentou a doutrina de Deus, ela introduziu heresias dentro da igreja, lá no meio do povo de Israel, e ela fez com que o povo de Israel se corrompesse seguindo idolatria e adorando outros deuses. E assim trouxe a ira de Deus não só para ela, mas também para o povo que estava seguindo a doutrina dos falsos profetas dela. Então o Senhor usa isso numa linguagem figurativa, numa linguagem simbólica. Quando Jezabel entrou dentro de Israel, a desgraça chegou lá, certo? E o rei Acabe estava tolerando, não concordava, mas estava tolerando. Então o Senhor está usando aqui essa linguagem figurativa, essa linguagem simbólica, para expressar o que está acontecendo dentro da igreja de Tiatira, que é exatamente o que aconteceu com Israel antigamente. Então, mas o anjo da igreja estava permitindo isso, estava tolerando esse espírito que estava atuando lá na vida de alguns. Não é que tinha uma mulher lá pregando, não é bem isso, né? Quando ele diz essa mulher, Jezabel, né, que está aí pregando, ensinando essa doutrina, é que tinha um espírito lá. Esse espírito de Jezabel quer dizer um espírito de idolatria, um espírito de insubmissão a Deus, um espírito de corrupção, de luxúria, de heresias, de falsa doutrina, enfim. Esse espírito que estava lá em cima do altar da igreja, e o anjo da igreja de Tiatira estava vendo que o Senhor diz aqui, ó, tu tem tolerado. Quer dizer, Deus sabia que o anjo da igreja não concordava. Deus sabia que o anjo da igreja não comungava com aquela falsa doutrina que estava sendo pregada, mas não estava tomando nenhuma atitude, não estava fazendo nada para resolver isso, não estava deixando, não deixa. Parecia ser uma pessoa tão boa, que era legal, que tinha medo de falar, de repreender, de exortar, de afastar o obreiro, e estava deixando as heresias correr frouxa lá. Então o Senhor diz para ele, eu tenho isso contra ti. Quer dizer, a falsa doutrina estava entrando dentro da igreja e Deus estava cobrando do anjo da igreja. Às vezes o anjo da igreja, o pastor da igreja, quer ser legal, quer ser gente boa, quer permitir. Eu já ouvi vários pastores dizer isso para mim, dizendo para mim, pastor Adel, estou quebrando a cabeça aqui com os obreiros não ajuda não. Pastores me falaram isso, os obreiros não ajudam, pastor, é muita meninice, a gente fica tentando ensinar, mas eles ficam com essa meninice. Então é mais ou menos isso. O pastor não quer repreender o obreiro, não quer perder o obreiro, porque ajuda, porque auxilia, porque contribui. Enfim, aí fica tolerando essas coisas. Mas, querido, Deus está vendo que você não concorda. Deus está vendo que você não aceita, que você não comunga. Mas Deus está insatisfeito porque você está tolerando. Então Deus vai cobrar, filho, é de você, pastor. Deus vai cobrar de você, o que preside a obra, porque você tem autoridade para repreender esse obreiro. Você tem autoridade para chamar ele e dizer, olha, meu irmão, isso aqui está errado. Você tem que, não é desse jeito que você está ensinando, é aqui, ó. E se o obreiro for humilde e aceitar, amém, continua no púlpito para pregar a verdade. Mas se for insubmisso, rebelde, tira ele do púlpito, afasta ele. E se ele quiser sair, vá na bênção, meu irmão, já foi tarde. Porque você está sendo uma pedra de tropeço aqui, tanto para a minha vida como dirigente da obra, como para as ovelhas. Porque o pior de tudo, meu irmão, o pior de tudo, o espírito de Jezabel se aceita em cima do púlpito. Sabe o que é? Que o Senhor está dizendo aqui, ó, que ele tem ensinado e enganado os meus servos, para que se prostituem como do sacrifício da idolatria. Ou seja, então quando o espírito de falso profeta está em cima do altar, pregando heresia, e o povo está ouvindo essa mensagem, o povo acaba ficando confuso. Espera aí, o pastor prega uma coisa,
E o obreiro que ele deixou pregar aí está pregando, e o que ele está pregando não está comungando com o que o pastor prega, não. Mas já que ele está pregando, o pastor está vendo aí, é porque o pastor concorda. Está entendendo? Aí isso vai gerando confusão na mente do povo. Você vai em várias igrejas, você vê o pastor pregando uma coisa, o outro obreiro vem, já desfaz o que o pastor pregou. Aí fica aquela confusão, aquela coisa, e ninguém sabe em que crer. E as pessoas ficam confusas. Então, o certo é que esse espírito que atua no altar das igrejas, que estava no altar da igreja de Tiatira, e está atuando nas igrejas hoje, ele vai enganando. Tem ensinar quer dizer doutrinar, e tem enganado os servos do Senhor. Já está dizendo aqui, ele tem ensinado e enganado os meus servos para que se prostituem como do sacrifício da idolatria. Então, quer dizer, estavam fazendo com que servos do Senhor, homens e mulheres fiéis ao Senhor, se conduzissem numa doutrina contrária à que o Senhor ensina. Por quê? Porque ele estava doutrinando e ensinando. E o povo vive o que aprende, o que ensina para eles. Então, no momento que nós permitimos um espírito de Jezabel em cima do púlpito da igreja, pregando heresia, distorcendo a palavra, eles acabam o quê? Acabam confundindo a mente dos servos do Senhor e ensinando o servo do Senhor a praticar coisas que não agradam a Deus. Por exemplo, se você for ver hoje, na maioria das igrejas, as pessoas que estão lá são pessoas que acreditam de pé junto que a campanha é uma atitude certa. São pessoas que acreditam de pé junto que os shows gospel é certo, está agradando a Deus. São pessoas que acreditam de pé junto com todas as suas forças que pegar envelopes ungidos e consagrados, isso está agradando a Deus. São pessoas que acreditam piamente que o devorador é um demônio, que um envelope consagrado vai prosperar a vida deles. São pessoas que acreditam piamente, dão a vida por isso, acreditam nisso ao ponto de brigarem por isso, que o show gospel não é errado, que as campanhas não são erradas, que a cura por intermédio dos amuletos não é errado. E por que eles acreditam nisso? Porque estão ensinando. E no que eles estão ensinando, o que os líderes estão ensinando é o que o povo está aprendendo, é o que o povo está praticando. E quando chega alguém para confrontar, usando as escrituras, para mostrar para eles que estão errados, eles não aceitam, eles não concordam, eles se opõem, eles se levantam contra. Você está entendendo? Então, meus irmãos, por isso que o espírito de Jezabel, que distorce a palavra, as mensagens adulteradas, prostituídas, elas são perigosas em cima do altar, porque elas enganam até os servos do Senhor. Você tem para que ela ensine e engane os meus servos. Tem muita gente aí, gente boa, gente com coração sincero para servir a Deus, mas que está seguindo uma doutrina porque está enganado, acreditando que aquela doutrina é verdadeira. O Senhor está dizendo aqui, tem ensinado e enganado os meus servos. Então muita gente aí está andando numa doutrina errada porque acha que é certo e é um servo de Deus. Então isso é perigoso. Isso é perigoso. E o Senhor estava cobrando isso do anjo da igreja. Então, pastores, vocês estão pregando heresia. Ou mesmo você, pastor, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, homem de Deus, aliás, e você está permitindo no seu altar, meu irmão, gente pregar heresia, gente distorcer a palavra. Pastores, vamos ter mais zelo pelo púlpito. Vamos parar desse negócio. Todo mundo que chega na igreja tem que dar um microfone para o cara falar. O cara chega com uma gravata, com um paletó. Ô, irmão, vem cá, oportunidade. Não, calma. Não é por aí não, meu irmão. Temos que ter zelo pelo altar. Temos que ter zelo pelo púlpito. Zelo pelo que está sendo pregado ali. Eu chamo de altar de uma forma simbólica, porque a palavra altar, ela também não existe mais hoje. O altar era o altar lá no templo de Salomão, na parte externa, onde se fazia o sacrifício.
Os templos que a gente congrega hoje, a gente faz aquele que a gente chama de altar, aquilo, na verdade, o correto é chamar de plataforma. A gente chama de altar de uma forma simbólica. Não que aquele lugar ali é mais santo que os outros lugares, porque não existe mais isso. Os irmãos já sabem disso. Eu já ensinei isso várias vezes. Aquele prédio que a gente congrega não é a igreja, não é o templo. A gente chama de templo simbolicamente. O templo somos nós. Aquele lugar, o altar onde está o púlpito, não é o altar santo, consagrado, não. Aquilo é uma plataforma. O altar não existe mais. A gente chama de altar de uma forma simbólica. Tudo isso é visão da antiga aliança, do templo dos sacrifícios, o templo de Salomão, enfim. Mas enfim, então, irmãos, mas tem que ter zelo com aquilo ali. Por quê? Porque ali, naquele altar, naquele púlpito, naquele microfone, que está sendo ministrada a doutrina para o povo aprender. Então é preciso ter cuidado, é preciso ter cautela, porque Deus vai cobrar de vocês, pastores. Então veja aí se tem alguém pregando, distorcendo a palavra, chama, conversa, orienta, ensina. Não é arrogância, não é querer ser melhor do que os outros. Por exemplo, quando eu coloco um pregador para pregar ali, eu fico observando. Quando ele prega e depois alguma coisa que precisa ser ajeitada, eu chamo na mesma hora. Ô irmão, vem cá. Aí chama ele com amor, carinho. Olha, irmão, bem aqui, você falou assim, não era desse jeito, é assim, papapá. Tá, irmão, estou falando isso aqui para lhe orientar, para melhorar cada vez mais. Não, pastor, que é isso, eu recebo em nome de Jesus. Então, graças a Deus, não tem tido esse problema. Os pregadores ali são humildes, eu chamo ele, oriento, instruo, digo onde ele errou, tal, que deveria ter mudado, enfim, e vou e oriento ele. Quando é da próxima vez, ele já faz certo, ele já faz correto. Mas se for uma pessoa rebelde que queira insistir no erro, então a gente vai ter que confrontar de uma forma mais dura. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que é inadmissível, não podemos tolerar heresias, falsas doutrinas, deturpação do verdadeiro evangelho. Não, meus irmãos. Por quê? Porque o povo vai aprender. E se o povo aprender errado, vai praticar errado. E se o povo praticar errado, vai ser condenado. Então por isso o Senhor está cobrando aqui o anjo da igreja de Tiatira, que ele deve ter cuidado. Então, meu irmão, sabe, coloca essa palavra no teu coração hoje. Será que na igreja que você congrega, o que é que estão pregando aí? O pastor lá tolera, pastor, mas você está vendo aqui, ele tolera, mas será que é o certo que está sendo pregado? Será que é de fato a verdadeira doutrina que está sendo ensinada? Você tem que ver isso. Por quê? Porque se o pastor apenas está tolerando, uma heresia está sendo pregada, porque é um pregador famoso, a gente vai trazer ele, e ele vai arrastar multidões, e vai ser bom para a igreja. Não, bom para a igreja não é arrastar multidão, bom para a igreja é ensinar a verdade. Ah, mas nós vamos trazer o cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal, porque ele é uma bênção, onde ele vai, ele lota a igreja, aí o nosso ministério vai crescer. Sim, mas ele está pregando heresia. Ele está pregando falsa doutrina. E vai ensinar os irmãos aí. Por exemplo, esses dias agora, isso aqui eu vou ter que dizer nome, eu não posso evitar de dizer nome. Assembleia de Deus é uma igreja centenária. Eu vi o pastor Marco Feliciano, que é deputado federal, uma autoridade que merece nosso respeito, obviamente, um pai de família. Mas eu falo isso aqui ele como um doutrinador, como um pregador, um doutrinador da igreja. O pastor Marco Feliciano subiu no altar do Agenor Duque. O Agenor Duque, meu irmão, pelo amor de Deus, é um dos piores hereges que o Brasil tem hoje. É um dos maiores hereges que o Brasil tem hoje. E eu vi um vídeo na internet onde o pastor e deputado federal Marco Feliciano estava lá no altar da igreja do Agenor Duque, dizendo que o Agenor Duque é um homem de Deus. Quer dizer, Marco Feliciano é um pregador assembleiano, é um doutrinador da igreja, é uma pessoa influente. Quando ele diz no altar, para todo mundo ouvir, na internet, na televisão, que o Agenor Duque é um homem de Deus, o que acontece? Os irmãos assembleiano, poxa vida, é verdade, o Agenor Duque é um homem de Deus. O Marco Feliciano disse, Marco Feliciano falou, Marco Feliciano falou disso, então pronto, então é um homem de Deus. Você está entendendo? Então, meu irmão, isso é perigoso. Nós temos que ter cuidado, porque de repente, meu irmão,
Esse negócio de rasgação de seda, de bajulação, de adulação, não sei qual motivo, não sei se é interesse, não estou dizendo que é, não sei se é interesse em oferta, não sei se é interesse em voto, não sei se é interesse em vender melhor os dons, eu não sei. Mas esse tipo de rasgação de seda, de bajulação, isso, meu irmão, vai enganando os servos do Senhor e levando eles a comer do sacrifício da idolatria. E isso vai trazer condenação, meu irmão. Então, amado, tem que abrir os olhos. Não podemos tolerar o espírito de Jezabel no altar da igreja. Se eu vejo o espírito de Jezabel pregando na rádio, eu não tolero, eu desligo. Se eu vejo o espírito de Jezabel pregando na televisão, eu não tolero, eu desligo. Se eu vejo o espírito de Jezabel pregando na igreja que eu congrego, eu falo com o pastor: pastor, pelo amor de Deus, esse pregador aí, pastor, o homem está pregando heresia. Tudo bem, e se o pastor insistir em trazer de novo, eu saio da igreja. Eu vou procurar outro ministério. Eu não vou ficar aqui para ouvir o espírito de Jezabel pregar para poder me enganar, não, porque o texto está dizendo que engana. A pregação do espírito de Jezabel irmão, engana sim. Jesus está dizendo: você está permitindo que ele pregue e engane os meus servos a fazer o que me desagrada. Então é preciso ter cuidado, é preciso você estar atento, com os olhos bem abertos, meu irmão, porque de repente você está numa igreja aí e está sendo enganado. Está sendo enganado. Se você for enganado, você vai praticar enganado e vai ser condenado enganado. Tá? Que Deus abra teus olhos nesse dia, que essa palavra entre no teu coração, em nome de Jesus.